Bom, como eu devo começar? Mactus Wonderland, uma série que nasceu como uma forma de colocar no papel criatividade, em meio a um mundo inteiro só baseado em vazio. Porém, com o orçamento de uma coxinha em Guaraná, eu não sabia que iria ter tanta fama quanto acabei ganhando em torno de 4 meses. Gravando esse vídeo até então, estou com basicamente no episódio piloto 840 views, até onde estou começando a fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, de coração, a todos que assistiram, disseram mensagens positivas e construtivas para o episódio piloto para mim continuar no projeto. Claro, em comemoração, decidi fazer esse pequeno vídeo do making off do episódio e também da série do que está por vir. Então, sem enrolação, vamos lá. Bom, o que posso dizer da história? Bom, na história acompanhamos Macto, um garoto que desde cedo tenta se encaixar em uma sociedade que nem sempre abraça a criatividade como há nos pensamentos dos outros. Preso dentro da própria mente, ele acaba se perdendo no vazio, onde os pensamentos, os medos e as ideias se misturam até se tornarem uma prisão sem rumo, como um looping. E tudo começa a chegar a mudar quando o Macto conhece Crânios, uma figura que surge como um ponto de ruptura na bolha mental. E a partir desse encontro, os dois passam a questionar seus limites, sua identidade e o que realmente significa viver sendo quem são, mesmo entre caminhos diferentes, pensamentos diferentes. E basicamente a série se baseia nisso, com o Macto vivendo, tendo novas amizades e encontrando novos meios para o seu caminho, em um caminho que o mundo insiste em moldar quem somos. Pois é, pesado, né? E claro, no universo de Mactus Wonderland existe entre dois núcleos que se sobrepõem, mesmo sem se tocar diretamente, onde há a vida real e a vida imaginária. A vida real, é claro, é um mundo como conhecemos, que não tem poderes, não tem criaturas fantásticas, não tem nenhuma parada mágica. É onde basicamente tem rotina, onde as pessoas vivem, elas sentem, elas erram, elas seguem em frente. Ela é simples. Agora já a vida imaginária é completamente o oposto. É um lugar onde existe bruxa, peixe falante, criaturas totalmente impossíveis de existir. Tem até dinossauro ali no meio. Mas assim, nada ali surge por acaso. Esse mundo é a forma de qual o Macto encontra para enxergar a própria vida. Cada criatura, cada cenário ou acontecimento é um reflexo metafórico de algo que ele vive, algo que ele sente ou algo que ele teme no mundo real. Mas claro, a vida imaginária, assim como a vida real, também segue algumas regras, sendo elas, para existir na vida imaginária, primeiro, alguém precisa fazer parte da vida real de outra pessoa, só assim é possível atravessar. Bem-vindo ao mundo em que a mente do ser humano pode projetar. Digamos que a imaginação em forma viva. Cada um tem seu mundo. E pode ser vinculado junto com outra pessoa, assim que a outra participa de sua vida. Sendo também quando alguém deixa de acompanhar a vida da pessoa, a sua forma na vida imaginária desaparece ou acaba morrendo, dependendo do vínculo que existia junto com aquela pessoa. E claro, terceiro e não menos importante, na vida imaginária, cada pessoa possui o seu próprio mundo, um espaço moldado pela própria mente e pelas ideias e pela imaginação de quem o cria. Sim, o Crânio tem seu próprio mundo, o Macto tem seu próprio mundo e os outros personagens que vão aparecendo pelo caminho também têm seus próprios mundos. Só que dependendo de qual situação, não aparece. E claro, falando neles, vamos falar alguns aqui nesse vídeo. Bom, entre primeiro e não menos importante, temos a mãe do Macto, que foi pensada mais como uma figura firme, mais profundamente carinhosa, então ela sim, através de conselhos e na presença dela, ela não tenta só aconselhar com base na experiência que ela teve, mas também tenta proteger ao máximo o filho que tem. E até que, como uma das inspirações que tive para construir, além da própria pessoa real, eu me inspirei na própria Toriel de Undertale. Visualmente, quis algo mais simples, quis algo mais sólido, alguém que transmite a estabilidade, e por isso no episódio piloto ela se apresenta com o uniforme do trabalho. Ela representa o mundo real tentando guiar o Macto, mesmo sem entender completamente o que se passa na cabeça dele. E claro, falando no próprio Macto, uma pessoa quieta, sem saber socializar e curiosa sobre tudo que tem ao seu redor, como uma criança tem. A sua aparência é diferente do que há pela aparência atual que uso nos meus canais. Isso porque eu acabei me inspirando nos antigos desenhos que eu tinha do meu próprio personagem na época da escola. E claro, também não menos importante,
temos o Crânios, ou o personagem que vai ter muito cara de que vai ser o novo Sans dessa fandom que eu tô construindo. Ele é um personagem também muito quieto, ele chega a ser bem misterioso e vai carregar um passado no próprio corpo e alma. Tanto que as máscaras e as roupas gastas, velhas, simbolizam coisas não resolvidas, revelados apenas por pequenos detalhes em seus olhos. Ele não força respostas e só provoca as perguntas. E claro, como o primeiro amigo do personagem, que aparece na série, ele se torna como uma âncora, também que entende um pouco o silêncio do que o Makoto tá passando e tenta compreender, embora, claro, ele também não havia se resolvido. E claro, basicamente, a série vai se intercalando entre esses dois núcleos, o núcleo da vida real e o núcleo da vida imaginária, ambos tentando desenvolver esses personagens, claramente aproveitando. Vou falar agora como será o futuro da série, da qual basicamente não havia sido explicado nem no episódio piloto. Acabou sendo culpa minha, então foi mal. Bom, o futuro da série basicamente foi pensado como uma jornada contínua de amadurecimento. A primeira temporada está planejada para ter entre 5 e 10 episódios e funciona como ponto de partida dessa história. E ao longo das temporadas, a série vai acompanhar os 3 grandes estágios da vida humana, seja ela a infância, a adolescência e a vida adulta. Cada fase muda não só a história, mas também o tom, os conflitos e a forma como o mundo imaginário se manifesta. E conforme o Makoto vai crescendo, também os outros personagens, a imaginação deixa de ser apenas um refúgio e acaba se tornando basicamente um confronto na vida dele. O vazio muda de forma e os outros mundos também. Os personagens ganham novos significados e as regras do mundo imaginário se tornam mais rígidas conforme os episódios forem passando. Enfim, pois é. Makoto Underland está no começo, mas ainda está carregando muito no roteiro, na simbologia e nos sentimentos que quer explorar com o tempo. E se você curtiu essa ideia, apoiar a série faz toda a diferença. Curtir, comentar, compartilhar ajuda o projeto a continuar existindo e evoluindo. E no canal, claro, aproveitando para falar aqui, eu também vou postar alguns conteúdos extras como os making-offs e também o desenvolvimento do universo não só dessa série, claro, mas de outras que tenho em mente em trazer nesse canal. Além de, claro, trazer vídeos paralelos, como dublagens, reviews, só para não deixar o canal morto. Bom, obrigado por acompanhar até aqui, isso significa muito para mim. E claro, pra quem não assistiu o episódio, corre lá, pô, custa nada. E também mande sua crítica do que você gostou no episódio, do que você não gostou, porque eu estou sempre em busca de melhorar. Sendo isso de próprio exemplo, temos as concept arts, que agora estão novinhas em folha, e também, algo que está em novinho em folha, está a própria logo da minha série, que antes estava com contorno preto e branco, e agora está com esse visual magnífico. Obrigado por acompanhar até aqui, bebam água para não ter pedra no rim, e lembre-se, às vezes, o lugar mais horrível onde podemos nos perder é dentro da própria mente.